E aí pessoal, tudo bem? Continuando a nossa playlist sobre provas da evolução, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre órgãos vestigiais, tá bom? Vamos entender o que é isso de uma vez por todas, tá? Até agora a gente viu o seguinte, várias coisas servem para a gente provar que a evolução está acontecendo no planeta Terra, tá? Que está envolvendo as formas de vida. Nós vimos os fósseis, tá? Nós vimos os órgãos homólogos e análogos, e agora a gente vai dar uma atenção especial para os órgãos vestigiais. Depois eu vou fazer mais uma lousa para mostrar para vocês a bioquímica comparativa, tá? Como a gente pode usar a bioquímica comparativa para determinar se um grupo de seres é mais aparentado evolutivamente ou não, tá? E tem mais uma prova evolutiva que eu acho legal a gente comentar, que é o estudo embriológico comparativo, tá? Ver até quando no desenvolvimento embrionário de grupos você tem semelhanças e até onde você tem diferenças, tá? Isso é muito importante, eu quero que vocês entendam isso, beleza? Então vem comigo. O que são órgãos vestigiais, moçada? Órgãos vestigiais são aqueles órgãos que alguns grupos animais, eles acabaram perdendo tamanho e perdendo função, ou seja, houve uma redução na função e no tamanho do órgão, está se tornando um vestígio, algo que não entra mais em uso nas atividades do dia a dia do animal, beleza? Para você entender isso melhor, eu coloquei aqui dois grupos animais relacionados, tá? Por quê? Porque em alguns grupos, o que nós chamamos de órgãos vestigiais não pode ser atribuído para outro. Como assim, professor? Explica isso um pouco melhor. Para alguns grupos, algum determinado órgão perdeu tamanho e função, mas para outros grupos ele ainda continua funcionando e tem um tamanho bem legal. Isso mostra para nós, né, e leva a nossa atenção a acreditar que esses grupos eles têm uma relação evolutiva em comum. Muito provavelmente eles descendem de um mesmo ancestral, tá? Então, o objetivo da gente estudar órgãos vestigiais é entender que esses órgãos servem para nós como provas evolutivas que nós temos uma relação de parentesco com um determinado grupo e muito provavelmente nós viemos de um mesmo ancestral. Mas aí, por mudanças comportamentais, por seleção de características, alguns desses órgãos entraram em desuso e acabaram atrofiando, tá? Então, o órgão vestigial é, resumidamente, um órgão atrofiado. Perdeu tamanho, perdeu função. Aí, para vocês entenderem isso melhor, eu coloquei aqui dois exemplos. Eu coloquei aqui um bonequinho humano, tá? E aqui eu coloquei um bonequinho de um coelhinho, tá? Páscoa tá chegando, então a gente vai usar um coelhinho como exemplo, beleza? Todo mundo sabe que os coelhos são herbívoros, tá? A maioria deles são herbívoros. Esses animais aí fazem parte de um grupo chamado de rodêntia, né? Um grupo dos mamíferos. Então você está vendo aqui dois mamíferos. Por conta própria, você já tem que deduzir que se tratam de grupos aparentados, tá? São mamíferos, tá? Agora, uma coisa interessante sobre os coelhos é o seguinte, eles são herbívoros e eles apresentam dentro do seu canal alimentar micro-organismos que auxiliam no processo de digestão. Esses micro-organismos são conhecidos como biodigestores. Os biodigestores dos coelhos são biodigestores pós-gástricos. O que significa isso? Você vai encontrar esses micro-organismos habitando uma região do canal alimentar que fica após o estômago, tá? Existem herbívoros que existem micro-organismos biodigestores que são pré-gástricos, são encontrados antes do estômago. Então toma muito cuidado com isso, tá? Onde eu vou encontrar esses micro-organismos que auxiliam na digestão? Esses micro-organismos são encontrados nesse órgão grandão aqui que você está vendo, ó, cheio de rugas, aqui ó, bem enovelado. Esse órgão aqui, pessoal, nós chamamos ele carinhosamente de seco, tá? Seco. E aqui no final do seco você está vendo um divertículo de laranja, tá? Isso aqui é o apêndice. Beleza? Alguns chamam de apêndice vermiforme. Gente, aqui no seco e no apêndice você vai encontrar lá os biodigestores trabalhando, auxiliando na digestão desses animais. Bom, como são herbívoros, a dieta desses animais é rica em um polissacarídeo conhecido como celulose. Lembra disso? A celulose, pessoal, ela é um polímero de glicoses. Para você quebrar esse polímero, você precisa de uma ferramenta especial, uma enzima digestiva. Essa enzima é conhecida como celulase. Nenhum animal na face da Terra produz celulase. Nós somos incapazes de produzir celulase. Nós não temos o gene para a expressão da celulase, tá? Mas alguns micro-organismos apresentam esses genes. Então, houve ao longo da evolução uma associação entre herbívoros e micro-organismos digestores que fabricam a celulase, tá? No caso do coelhinho, esses micro-organismos habitam uma região pós o estômago chamada de seco, tá? Ok? Aqui vai acontecer a digestão da celulose e esses animais conseguem ter acesso a várias glicoses, porque quando você quebra a celulose, você libera glicose, beleza? Então, o seco e o apêndice são estruturas relacionadas à digestão de celulose. Aqui você vai encontrar micro-organismos digestores. Bom, no caso dos seres humanos, por questão de mudança de dieta, seleção de características diferentes, comportamento diferente, obras da seleção natural, o que foi acontecendo? A gente foi mudando as estratégias ao longo do tempo e aí a nossa dieta, de uma forma geral, foi sendo alterada. Isso levou ao nosso seco e ao nosso apêndice a um processo de quê? De atrofiamento.
Ou seja, o seco, que é essa estrutura, essa bolotinha que você está vendo aqui, ó, seco, e o apêndice, ok? Se tornaram estruturas que nós conhecemos hoje como estruturas em desuso, atrofiadas, ou órgãos o quê? Vestigiais. Isso aqui é para você comparar. Agora vamos para o X da questão. Se nós, seres humanos e coelhos, apresentamos seco e apêndice, quer dizer que nós herdamos isso de um ancestral. Não um ancestral comum direto, mas um ancestral que desenvolveu essas estruturas, e essas estruturas foram tão bem aceitas, melhoraram tanto a adaptação do indivíduo no seu ambiente, que elas foram passadas para os descendentes, ok? Mas como houve mudanças comportamentais e seleção de outras características, alguns grupos levaram essas estruturas ao desuso, enquanto outros grupos levaram essa estrutura ao uso máximo. O que foi acontecendo? Em alguns grupos, a atrofia dessas estruturas tornou essas estruturas que nós chamamos hoje de órgãos o quê? Vestigiais. Todo mundo entendeu? O que você deve lembrar sempre? Nós usamos órgãos vestigiais para comprovar que grupos são mais aparentados evolutivamente ou não, beleza? Agora, quando se trata dos seres humanos, existe uma série de estruturas que são consideradas órgãos vestigiais. Vamos lembrar algumas importantes? O apêndice e o seco são estruturas que aparecem muito na literatura, fácil de lembrar, porque você lê bastante isso, aparece muito em exercício. Mas existem outras que são menos comentadas, tá? Por exemplo, essa melequinha que você tem aqui, ó, branquinha no canto do olho, isso aqui é uma estrutura conhecida como membrana equitante. Na verdade, foi o que sobrou. Em algumas aves, você consegue ver muito bem isso aqui funcionando. Isso aqui funciona como um limpador de para-brisa. Limpa a nossa lente, tirando sujeira e umedecendo para que evite o ressecamento. Como nós desenvolvemos uma piscadela muito louca, a gente fica piscando o tempo todo, a gente acaba usando a piscadela para poder lubrificar as nossas lentes, ok? E lubrificar e protegê-las contra agressores. Mas em alguns animais, quem faz isso é a membrana equitante, fica limpando como se fosse um para-brisa. Outra coisa que é bom lembrar, que aparece também muito em exercício, é o terceiro molar, tá? O dente do siso, beleza? O terceiro molar, ele se tornou, nos seres humanos, um órgão vestigial. Algumas pessoas hoje nascem e nunca desenvolvem o dente do siso, são pessoas privilegiadas. Eu tive que arrancar 4, tá? Os dentes do siso, no meu caso, eles acabaram atrapalhando a configuração normal da minha arcada dentária inferior e superior. Bagunçou a minha mordida, eu ia morder e mastigava a bochecha, mordia a língua, era um caos. Depois que eu tirei os dentes, que eu extraí, a minha arcada dentária ficou razoavelmente na posição normal e eu parei de morder tanto a bochecha quanto a língua, beleza? Outra coisa que é interessante da gente lembrar é cauda. Nós temos um resquício de cauda, tá? Nós temos ali no final da nossa coluna vertebral de 3 a 4 ossinhos fundidos formando uma estrutura chamada de cóccix, tá? O cóccix também é considerado um órgão vestigial, ok? O que mais que a gente pode lembrar, pessoal? Algumas pessoas, quando passam por um susto, tomam um susto, elas ficam arrepiadas. Por quê? Nós temos associado aos pelos uma musculatura especial chamada de músculo eretor do pelo. Isso é muito desenvolvido em cachorros. Já que quando um cachorro está bravo, ele arrepia aqui os pelos na parte dorsal, mostrando que vai atacar ou fugir? Então, nós também temos essa musculatura. Mas como nós somos mamíferos pelados e não mamíferos peludos, o que está acontecendo? Algumas pessoas já nascem sem esses músculos que eriçam os pelos, tá? Esses músculos são pequenos ou não aparecem em algumas pessoas, ou seja, se tornaram os famosos órgãos o quê? Vestigiais. A lista é muito extensa, né? Não dá para falar de tudo, mas tenham em mente o apêndice, o seco, o dente do siso, tá bom? E o cóccix, tá? Que é aquele conjunto de ossinhos fundidos que ficam lá no final da nossa coluna vertebral. Isso é um resquício de cauda, ou seja, um órgão vestigial. Pessoal, eu vou trocar a lousa rapidinho para a gente ver mais algumas provas da evolução, tá? Então presta atenção, por favor, que daqui a pouco eu vou voltar com a lousa nova. Ó, quando eu terminar de balançar os braços, vocês vão ver que essa lousa vai mudar. 1, 2, 3 e... Tcharam! Olha aí, agora essa lousa nova aqui é para a gente entender um pouco sobre bioquímica comparativa, tá? Gente, bioquímica comparativa quer dizer que a gente vai usar algumas macromoléculas lá das células para entender o quanto um grupo é próximo ou não de outro evolutivamente, tá? Quais são as macromoléculas mais usadas para a gente fazer esse estudo evolutivo, para provar que a evolução está acontecendo? Proteínas e os ácidos nucleicos, tá? O famoso DNA e RNA, tá? Os nucleotídeos, de uma forma geral. Beleza até aqui? Ó, eu trouxe um exemplo legal para vocês, envolvendo aqui seres humanos e 2 macacos, tá? Chimpanzés, o Pan, ou Pans, né? E os gorilas, tá? Bom, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar isso aqui, ó. Dá uma olhada pra você ver.
São células vermelhinhas. Alguém lembra o nome dessas células? São as famosas hemácias. Vou colocar aqui na do gorila. São as hemácias. Bom, galera, eu sei que não é a aula de vocês não é sobre fisiologia, mas vamos lá. Para que serve essa célula? Essa célula transporta gases pelo nosso corpo, você lembra disso? Transporta oxigênio, transporta dióxido de carbono. Você deve ter, em cada milímetro cúbico do seu sangue, mais ou menos uns 4,5 milhões dessas hemácias, tá? São células bem abundantes, bem pequenininhas. As hemácias dos mamíferos, via de regra, elas têm um formato de disco, tá? Elas têm biconcavidade, elas têm duas concavidades, uma do lado de cima e uma do lado de baixo. São elásticas, tá? Elas conseguem se dobrar. Isso é muito importante na hora que elas estiverem passando por algum vaso apertado, então elas têm que se dobrar para passar. E o bacana é o seguinte, as nossas, por exemplo, as hemácias humanas, elas duram em média 120 dias, tá? Mais ou menos 4 meses. São produzidas por um tecido especial que ocupa a medula dos ossos. Esse tecido é chamado de tecido hematopoético, tá? E a região ocupada, a região de medula, acabou ficando conhecida como medula vermelha, porque o tecido hematopoético produz muito mais hemácias do que outras células. Um fator muito importante é o seguinte, as hemácias dos mamíferos, tá? Elas são anucleadas, quer dizer que se você cortar uma célula dessa, você não vai identificar um núcleo, que é aquela região que controla o metabolismo celular, tá? Por isso que essas células vivem um período de dias fixo, tá? Não tem um metabolismo próprio, então elas são perecíveis de uma forma geral, tá? E por que elas não têm núcleo? Preste atenção aqui para você ver no desenho. Você está vendo esses pontinhos vermelhos que eu coloquei? Esses pontinhos representam moléculas que estão lá dentro. Essas moléculas são chamadas de hemoglobinas, tá? Hemoglobina, pessoal, é uma proteína em estrutura quaternária. Como assim, professor? Ela é formada por 4 cadeias polipeptídicas, tá? 2 cadeias que eu estou fazendo aqui de roxo chamadas de cadeias alfa e 2 cadeias chamadas de cadeia beta, tá? Então são 4 cadeias polipeptídicas, tá? É uma proteína em estrutura quaternária. A gente estuda isso lá nas aulas de proteína. Preste bastante atenção, gente. Dentro dessas cadeias polipeptídicas, a gente vai encontrar uma parte da molécula que não é proteica, uma parte que a gente chama de grupo Henle, tá? E o grupo Henle apresenta um elemento importantíssimo. Apresenta ferro, um mineral valiosíssimo, tá? Apresenta o que, pessoal? Ferro. Vou escrever errado, desculpa. Apresenta ferro. Como assim, professor? Apresenta ferro. Você vai encontrar esse metal associado ao grupo Henle. E é esse metal que interage com as moléculas de oxigênio, tá? Para que a gente construa uma coisa conhecida como oxihemoglobina, tá? Que é uma molécula temporária, tá? Ela tem que se desmanchar para entregar o oxigênio para os tecidos. Isso é uma coisa que a gente estuda lá na aula de fisiologia da circulação. Isso aqui é só para lembrar uns aspectos, tá? O que eu vou usar como referência aqui para a gente entender bioquímica comparativa? Eu vou usar a cadeia beta das hemoglobinas, tá? Bom, o que a gente vai elencar aqui? A gente vai elencar as diferenças de números de aminoácidos. Como assim? Bom, para montar uma proteína você precisa de aminoácidos, né? Você precisa de um número de aminoácidos e de tipos de aminoácidos. Então, as diferenças entre tipos de aminoácidos que compõem a cadeia beta da hemoglobina vão dizer se esses indivíduos são aparentados ou não. Bom, vamos começar. Entre chimpanzés e seres humanos não existe diferença nenhuma entre os aminoácidos que formam a cadeia beta da hemoglobina. Ou seja, a hemoglobina de um chimpanzé e a hemoglobina de um ser humano é praticamente idêntica, tá? Salvo outras estruturas aqui que não vou entrar em análise agora, tá? Mas são praticamente idênticas, então não existe diferença. Isso significa, pessoal, que os chimpanzés e os seres humanos, bioquimicamente, eles são mais próximos evolutivamente do que outros seres, outros mamíferos, tá? Aí eu coloquei aqui do lado, ó, a cara de um gorilão, tá vendo? Meu gorilão, tô com fome. O que está acontecendo aqui? Isso é para mostrar para vocês um outro primato que está se relacionando aqui. O meu gorilão aí, ele apresenta 8 aminoácidos diferentes quando comparados os aminoácidos que vão formar a cadeia beta das hemoglobinas humanas e a cadeia beta das hemoglobinas dos chimpanzés. Então, se a gente for fazer um gráfico aqui de comparação evolutiva, olha que interessante, ó. Vou colocar aqui, ó. Chimpanzés e seres humanos, eles têm um ancestral comum. Tá? Esse pontinho está representando isso. Eles têm um ancestral comum que desenvolveu a hemoglobina com os mesmos tipos de aminoácidos e foi passando por esses dois descendentes. Em contrapartida, olha só que interessante, pessoal. Provavelmente tivemos aqui um ancestral mais distante que deu origem aos gorilas e deu origem a esse ancestral aqui, ó, que formou o grupo dos seres humanos e o grupo dos chimpanzés. Então, eu estou construindo essa relação gráfica aqui com vocês só para denotar o seguinte, pessoal, que bioquimicamente a gente pode entender quais são grupos mais próximos e quais são grupos mais
afastados evolutivamente. Quais são as moléculas bioquímicas que a gente usa para fazer esse comparativo? Proteínas e os famosos ácidos nucleicos. Só a título de curiosidade, pessoal, ó, as diferenças genéticas entre um chimpanzé e um ser humano giram em torno de 97%, tá? Ou, perdão, falei errado, pessoal. A semelhança genética, me perdoe, tá? A semelhança genética entre um chimpanzé e um ser humano gira em torno de 97%. Então, olha que legal, pessoal. Nós temos uma semelhança genética de 97%, tá? Com o grupo dos chimpanzés, tá? Como é que eu sei disso? A análise bioquímica do DNA e do RNA desses dois grupos, ok? Uma coisa interessante que vale a pena a gente lembrar é o seguinte: os seres humanos apresentam 46 cromossomos. Já os nossos amigos chimpanzés, eles apresentam 48 cromossomos, tá? Existe uma diferença de 2 cromossomos apenas, tá? Alguns teóricos evolutivos acreditam que essa diferença numérica se deve a um processo chamado de fusão dos cromossomos. É um tipo de mutação, tá? Uma mutação que funde cromossomos é conhecida como translocação de fusão. Então, alguns cromossomos se fundiram, tá? Reduzindo o número cromossômico dos chimpanzés para os seres humanos. Então, mais uma vez, fazendo um resumo, a bioquímica comparativa usa moléculas bioquímicas para dizer qual grupo é mais aparentado e qual não é. Aqui eu estou mostrando para vocês uma análise envolvendo aminoácidos que vão formar a cadeia beta das hemoglobinas, tá? Lembrando que entre chimpanzés e seres humanos não existe nenhuma diferença de aminoácidos que vão montar as cadeias betas. Já os chimpanzés apresentam 8 aminoácidos diferentes que vão montar as cadeias betas das suas hemoglobinas, tá? Isso mostra pra gente que os homens e os chimpanzés, eles são mais próximos evolutivamente, provavelmente eles vieram de um ancestral comum recente, que eu estou marcando aqui com esse ponto vermelho, enquanto os gorilas, que são outros primatas, eles vieram de um ancestral mais distante, tá? Existe uma relação evolutiva mais distante com homens e chimpanzés. Tudo bem? Outra coisa que vale a pena ressaltar é que a semelhança genética entre chimpanzés e seres humanos é de cerca de 97%. E mais um detalhe, o número cromossômico é muito parecido, ó. Os chimpanzés têm 48 cromossomos, enquanto os seres humanos apresentam 46 cromossomos. Essa redução numérica aqui, alguns acreditam que é por fusão de cromossomos. Os cromossomos que têm um aspecto semelhante se fundiram num processo mutacional chamado de translocação, tá? Espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima aula vai envolver a parte de embriologia comparativa, tá? Um beijão, até breve. Tchau, tchau.